Vamos começar as histórias do Antigo Testamento? O começo. No começo, não existiam as pessoas, nem os animais, nem a luz. Não existia nada. A terra era uma bola escura e sem vida. Então Deus disse, que haja luz. e a luz apareceu. Dia e noite. Esse foi o primeiro dia. Depois Deus dividiu as águas. Ele criou o mar e as nuvens do céu. Esse foi o segundo dia. Então Deus fez a terra seca, e as montanhas e os rios e os campos. Esse foi o terceiro dia. No quarto dia, Deus colocou o sol no céu. Naquela noite, a lua e as estrelas apareceram pela primeira vez. No outro dia, Deus fez os peixes no mar e as aves que voam no céu. Esse foi o quinto dia. No sexto dia, Deus fez todos os tipos de animais. E o primeiro homem, Adão, tudo era bom. Então, no sétimo dia, Deus descansou. Adão e Eva. Adão vivia em um belo jardim chamado Éden. Ele deu nome a todos os animais. Mas Adão estava sozinho. Então Deus fez uma mulher. O nome dela era Eva. Deus disse: Cuidem do jardim, mas nunca comam a fruta daquela árvore especial. Um dia, uma cobra falou para Eva. Por que você não come aquela fruta? Eva respondeu: Porque Deus falou para eu não comer. Mas Eva comeu a fruta e também deu a fruta para Adão. Adão e Eva não fizeram o que Deus falou. Então Deus os expulsou do jardim. Eles ficaram muito tristes com isso. Noé. Adão e Eva tiveram filhos, Caim e Abel. Eles também tiveram filhos. Logo, havia muita gente no mundo, mas as pessoas eram más. Ninguém queria obedecer, só viviam brigando, esse tipo de coisa. Deus estava muito triste. Então ele disse: Vou mandar um grande dilúvio e começar o mundo de novo. Deus viu que havia um homem bom. O nome dele era Noé. Deus disse para Noé: Construam uma grande barca, maior do que todas já foram feitas. Os amigos de Noé riam e perguntavam: Para que você está construindo uma barca no meio de uma terra seca? Mas Noé continuava seu trabalho. Quando acabou, Deus disse: Traga um casal de cada animal. Noé colocou todos os animais e sua família dentro da barca, e Deus fechou a porta. Então começou a chover. A chuva caiu, as águas subiram, logo a barca estava flutuando. Mas todos estavam a salvos dentro da barca. Um dia a chuva parou
e as águas começaram a baixar. Noé soltou uma pomba para procurar a terra. Mas ela voltou. Ainda não havia terra seca. No outro dia, Noé soltou a pomba de novo, mas ela voltou com uma folha no bico. Noé sabia que a pomba tinha encontrado terra seca. A barca parou sobre uma montanha. Noé e sua família e os animais podiam sair da barca. E Deus colocou um arco-íris no céu. Ele prometeu nunca mais mandar um dilúvio sobre a terra. Olha que arco-íris lindo. É uma promessa de Deus, dizendo para a gente ter certeza que Deus não vai mais destruir a terra com dilúvio. Por hoje vamos ficar por aqui, tá? E nós vamos continuar amanhã lendo a Bíblia como mãe. Tchau, tchau! Vamos lá continuar a ler a Bíblia como mãe. Agora nós vamos para a grande torre. As pessoas começaram a construir uma torre bem alta. Elas diziam: Vamos tentar chegar até o céu. Deus ficou bravo quando ouviu isso. Então, fez com que as pessoas falassem línguas diferentes. Ninguém conseguia entender o que o outro falava. Imaginem a confusão. Tentaram terminar a torre, mas como falavam línguas diferentes, ninguém sabia o que devia fazer. A torre nunca foi terminada e, é claro, nunca chegou até o céu. A torre foi chamada Torre de Babel. Abraão. Havia um homem chamado Abraão. Deus disse para ele: Você deve viajar para uma terra bem longe. Então ele partiu, levando sua família e seus animais, até que ele chegou à terra que Deus tinha prometido. Havia campos verdes e belos rios. Abraão tinha levado seu sobrinho Ló, mas Ló e Abraão brigaram e resolveram se separar. Abraão disse: Escolhe a sua terra. Vá para um lado e eu vou para o outro. Deus prometeu a Abraão: Um dia você vai ter muitos filhos e netos na sua família. Mas Abraão já estava muito velho e sua esposa Sara também estava muito velha. Eles estavam velhos demais para ter filhos. Um dia, alguns estranhos visitaram Abraão. Eles tinham a mensagem de Deus. Eles prometeram. Logo vocês vão ter um filho. E isso aconteceu. Sara teve um filho e o nome dele era Isaque. Isaque cresceu e se tornou um homem. Ele ajudava o seu pai, Abraão. Abraão mandou um dos seus empregados fazer uma viagem. Ele deveria encontrar uma esposa para Isaque. O empregado parou num poço. Deus disse a ele: A mulher que lhe dê água para o seu camelo será a esposa de Isaac. Uma moça chegou ao poço e ela perguntou: Você quer que eu dê água para o seu camelo? Na hora o empregado soube que aquela seria a esposa de Isaque. O nome dela era Rebeca. E assim acabamos a história de hoje. Amanhã a gente continua lendo a Bíblia com a mamãe. Tchau, tchau! Vamos continuar lendo a Bíblia com a mamãe. Vamos continuar aqui na história de Jacó e Esaú. Isaque e Rebeca casaram e tiveram filhos gêmeos. Esaú, o primeiro a nascer, era muito cabeludo. Esaú gostava de caçar, mas Jacó, seu irmão,
gostava de ficar em casa com a sua mãe, Rebeca. Isaac queria dar a Esaú uma bênção especial, mas Rebeca queria que Jacó recebesse a bênção. Um dia, Esaú estava caçando. Rebeca colocou peles de animal nos braços de Jacó. Isaac estava cego e muito velho. Os braços de Jacó pareciam cabeludos, por isso Isaac pensou que era de Esaú. Assim, Isaac deu a Jacó a sua bênção especial. Quando Esaú descobriu, ficou muito bravo e gritou. Jacó roubou minha bênção. Jacó teve que fugir para a casa de seu tio, que morava em um lugar muito longe. Uma noite, Jacó deitou e dormiu no deserto. Ele usou uma pedra como travesseiro. Ele teve um sonho maravilhoso. Ele viu uma escada que ia até o céu, com anjos subindo e descendo. Quando acordou no outro dia, disse: Deus esteve aqui. Jacó chegou à casa do seu tio, e o tio dele tinha 2 filhas, a Leia e a Raquel. Jacó se apaixonou por Raquel. O tio dele disse a Jacó: Se você trabalhar para mim por 7 anos, poderá casar com minha filha. O casamento aconteceu 7 anos depois. A noiva usava um véu para esconder o rosto. Mas quando ela tirou o véu, Jacó descobriu que tinha casado com a Leia e não com a Raquel. Jacó ainda amava Raquel. Ele trabalhou mais 7 anos, então casou com ela. Depois de muitos anos, Jacó decidiu voltar para casa, mas ele estava preocupado. Será que Esaú ainda estava bravo com ele? Mas quando Esaú viu Jacó, deu-lhe um abraço. Os irmãos estavam em paz de novo. José. Jacó tinha uma grande família. Ele teve 12 filhos. José era o filho preferido de Jacó. Ele deu a José uma roupa especial. Um dia José contou aos seus irmãos o sonho que teve. Eu estava no campo, no tempo de colheita, e os feixes de trigo de vocês se curvavam diante do meu. Os irmãos de José ficaram irritados e disseram: Você acha que devemos nos curvar diante de você? Os irmãos fizeram um plano contra José. Eles o jogaram dentro de um poço seco. Então, os irmãos venderam José como escravo. Mas eles disseram a Jacó: José foi morto por um animal selvagem. José foi levado para o distante Egito. Lá ele foi vendido para um homem rico. Um dia, o homem rico mandou prender José, mesmo sem ele ter feito nada de errado. Na prisão, José ajudou algumas pessoas a entender os sonhos que elas tiveram. Uma noite, o rei do Egito sonhou com 7 vacas gordas. No mesmo sonho, apareceram 7 vacas magras e engoliram as vacas gordas. Depois ele sonhou com 7 espigas, cheias de grãos, e outras 7 espigas secas apareceram e engoliram as espigas cheias. O rei do Egito não conseguia dormir. Ele não gostou daquele sonho. O que será que eles significavam? Então o rei ouviu falar que José podia explicar os sonhos. Por isso,
o rei mandou chamar José. José explicou: Vamos ter 7 anos de chuva e muito alimento. Depois teremos 7 anos de seca e fome. O rei ficou contente com José. Ele fez de José governador do Egito. José guardou comida para que ninguém ficasse com fome. E José levou seu pai e seus irmãos para o Egito, onde havia comida para todos. Moisés. Muitos anos depois, quando Jacó e José já tinham morrido, um novo rei governou o Egito. Ele era muito mau. A família de José tinha de trabalhar nas construções. Eles eram chamados de israelitas. O rei pensava que havia israelitas demais. Ele deu uma ordem aos soldados. Matem todos os meninos dos israelitas. Uma mulher escondeu seu bebê numa cesta. Depois, ela colocou a cesta no rio. A filha do rei, a princesa do Egito, viu o bebê na cesta. Ela ficou com pena dele. Ela levou o bebê israelita para o palácio. O menino recebeu o nome de Moisés. Quando Moisés cresceu, fugiu do Egito. Ele cuidava de ovelhas no deserto. Um dia, ele viu uma coisa estranha. Uma planta estava pegando fogo, mas não se queimava. Então Deus falou com Moisés. Volte para o Egito e liberte o meu povo. Moisés e seu irmão Arão foram para o Egito. Eles falaram para o rei. Deus disse: liberte o meu povo. O rei disse. Eu não conheço seu Deus, eu não vou libertar o povo. Deus fez coisas terríveis acontecerem no Egito. Rãs saíram das águas e pularam em toda a parte. Havia piolhos e mosca por todos os lados. Os animais ficavam doentes e morreram. Até o rio virou sangue. As pessoas tinham ferida na pele. Choveu pedras do céu. Gafanhotos acabaram com as plantas. Tudo ficou escuro. E os filhos mais velhos dos egípcios morreram. Depois de tudo isso, o rei finalmente disse: Vão embora. Então Moisés levou os israelitas para fora do Egito. De dia, uma nuvem ia na frente deles. E de noite, uma coluna de fogo mostrava o caminho. Mas o rei mudou de ideia. Ele queria que os israelitas voltassem. Para isso, mandou os soldados atrás deles. Os egípcios estavam chegando. Os israelitas tinham o Mar Vermelho pela frente. Ninguém tinha saída. Por isso, ficaram com muito medo. Deus disse para Moisés o que fazer. Moisés estendeu sua mão e Deus abriu o caminho no meio do mar. Todos os israelitas passaram pelo mar, em terra seca. Então o mar se fechou. Os israelitas escaparam dos soldados egípcios. Os israelitas ficaram muitos anos no deserto. Todas as manhãs, Deus mandava uma comida especial, chamada maná. E à tarde, Deus mandava codornas para os israelitas comerem. Aqui nós temos um mapa da viagem dos israelitas. Eles andando no deserto. Há estudos que dizem que eles andavam mais tempo do que precisaram. Então, essa viagem era para ter sido feita o mais rápida possível, mas eles
Ficaram dando voltas no deserto. Aí pense que abriu um mar, ó. Olha o mar vermelho onde tá. Aí no mapa. É onde tem esse barquinho. Então, voltando para a história. Moisés subiu em uma montanha chamada Sinai. Lá no alto, Deus falou com ele. Moisés estava muito tempo fora e os israelitas pensaram que ele tinha morrido. Então fizeram um bezerro de ouro para ser o Deus deles. Um dia Moisés desceu da montanha. Ele trazia 2 pedras com os mandamentos que Deus tinha dado. Moisés ficou furioso quando viu os israelitas estavam adorando o bezerro em lugar de Deus. Deus mandou Moisés construir uma tenda especial. Ali os israelitas se encontrariam com Deus. Moisés levava o povo para a terra que Deus tinha prometido. 2 homens voltaram, trazendo enormes cachos de uva. Eles disseram, É uma terra muito boa. mas outros espiões disseram, Naquela terra existem gigantes. Nunca vamos morar ali. muitos anos passaram antes dos israelitas entrarem na terra prometida. Moisés ficou velho e morreu antes disso. Por hoje, nós vamos terminar a história aqui. Mas continuaremos amanhã, lendo a Bíblia com a mamãe. Aguardo por vocês. Tchau, tchau. Vamos continuar lendo a Bíblia com a mamãe? A próxima história será a história de Josué. Deus deu aos israelitas um novo líder. O nome dele era Josué. Josué levou o povo para a terra prometida. Eles atravessaram o rio Jordão. Eles carregavam uma caixa, a caixa que ficava na tenda de Deus. Eles marcharam até a cidade de Jericó, mas como eles poderiam conquistar a cidade? Deus disse a Josué o que fazer. Os israelitas marcharam em volta da cidade por 6 dias. Mas no 7º dia, eles marcharam 7 vezes em volta da cidade. Então eles sopraram os trombetes e gritaram, e as muralhas caíram. Gideão. Um tempo depois, Deus mandou Gideão para ser o novo líder dos israelitas. Deus disse a Gideão. Você não precisa de um exército grande. Gideão deu aos soldados tochas e jarras. À noite, os homens de Gideão quebraram as jarras e acenderam as tochas. Os soldados inimigos ficaram com muito medo e fugiram. Gideão tinha derrotado o inimigo. Sansão. Deus mandou um novo líder para Israel. Seu nome era Sansão. Era um homem muito forte. Deus ajudou Sansão a matar um leão apenas com as mãos. Sansão prometeu a Deus que nunca ia cortar o cabelo. Era isso que fazia forte, mas ele deixou uma mulher cortar o seu cabelo. Assim, Sansão ficou fraco. Ele tinha desobedecido a Deus. Ruth e sua sogra Noemi viviam numa terra distante. Elas ficaram viúvas. Então Noemi decidiu voltar para Israel, a terra prometida. Ruth foi com ela, pois queria cuidar de Noemi. Um dia Ruth foi procurar comida numa plantação. Ela conheceu um homem chamado Boaz. Ele gostou de Ruth e casou com ela. Samuel. A mãe de Samuel o levou para morar no templo. Ele ia ajudar o sacerdote ali. Uma noite, enquanto dormia, Samuel ouviu uma voz. Samuel, Samuel. Samuel correu até Eli e perguntou. O senhor me chamou? Eli respondeu. Não chamei. Deve ter sido Deus quem falou.
O menino ouviu a voz de novo. Samuel, Samuel. Então ouviu com cuidado o que Deus lhe disse. Quando cresceu, Samuel se tornou um mensageiro de Deus. Os israelitas pediram: Queremos ter um rei. Deus mandou Samuel até a casa de um homem chamado Saul. Samuel derramou azeite em cima da cabeça de Saul e assim foi escolhido para ser rei de Israel. No começo, Saul foi um bom rei, mas ele começou a fazer coisas que não agradavam a Deus. Então Deus mandou Samuel escolher outro rei, o rei Davi. Samuel visitou um homem que tinha 8 filhos. Deus escolheu Davi, o filho mais novo, para ser rei. Um dia, Davi foi lutar contra um gigante chamado Golias. Davi tinha apenas uma tiradeira e 5 pedras. Mas Davi pediu ajuda de Deus. Ele atirou uma pedra e acertou o gigante na testa. O gigante caiu morto. Às vezes, o rei Saul ficava nervoso. Davi tocava sua harpa para acalmar o rei. O melhor amigo de Davi era Jonas, filho do rei Saul. Mas o povo disse que Davi era mais corajoso que Saul. O rei ficava bravo com isso. Um dia jogou uma lança contra Davi. Davi fugiu. Saul perseguiu por todos os lugares, mas Deus sempre protegeu Davi. Quando Saul morreu, Davi se tornou rei de Israel. Davi e seu exército derrotaram todos os inimigos de Israel. Davi vivia em um palácio na cidade de Jerusalém, e ele levou a arca, aquela caixa especial da tenda de Deus, para a cidade de Jerusalém. Jonas, o amigo de Davi, tinha um filho chamado Mefibosete. Ele era aleijado dos pés. Davi convidou Mefibosete para morar no palácio. Ele mostrou que Deus o amava. Mas essa história a gente começa amanhã. Então, aguardo vocês no Lendo a Bíblia com a Mamãe. Vamos continuar lendo a Bíblia com a Mamãe. O rei Salomão. Quando Davi morreu, o seu filho Salomão se tornou um rei de Israel. Em um sonho, Deus perguntou ao rei: O que você mais quer? Dinheiro, saúde, comida? Mas Salomão disse: Querido Deus, eu quero ser sábio. Deus ficou contente e disse: Você será muito sábio. O rei Salomão ficou muito famoso em todo o mundo. A bela rainha de Sabá veio de longe para visitar o rei. Ela fez muitas perguntas a Salomão, até que disse: Deus tornou você um homem muito sábio. Salomão construiu um templo onde o povo poderia adorar a Deus, e ali colocou a arca, a caixa especial de Deus. Quando o templo estava pronto, as pessoas de todos os lugares iam até lá para orar a Deus. Elias. Alguns reis de Israel eram bons, como Davi. Outros eram maus, como Saul. Um rei mau chamado Acabe disse que o povo não deveria adorar a Deus. Elias era um mensageiro de Deus. Deus mandou Elias falar com Acabe. Peça perdão a Deus, senão não haverá mais chuva. Não haverá comida e o povo ficará com fome. Mas Acabe riu, e ele não pediu perdão a Deus. Por isso, não choveu mais. Acabe ficou furioso
e perseguiu Elias. Então Elias foi para o deserto. Mas como ele ia encontrar comida ali? Deus mandou Elias até um riacho. Ali ele tinha água para beber, e os corvos levavam comida para ele. Um dia Deus mandou Elias até a casa de uma mulher pobre que morava com seu filho. Elias disse: Por favor, dê-me algo para comer. A mulher só tinha um pouquinho de farinha e óleo para fazer um pão, mas ela dividiu com Elias o que tinha. Elias disse: Não se preocupe, Deus vai nos dar comida. E sempre havia farinha e azeite suficiente para eles. A mulher ficou contente. Deus está nos ajudando. O rei Acabe orava a um deus falso chamado Baal. Ele pedia que Baal mandasse chuva, mas a chuva não vinha. Então Elias disse: Vamos fazer um altar de pedras. Agora orem ao Deus de Baal. Veja se ele vai responder. Acabe e o povo orando ao Deus de Baal. Eles até dançavam, mas nada aconteceu. Então Elias orou a Deus, e Deus mandou fogo do céu. E logo começou a chover. O povo ficou contente e agradeceu a Deus. Eliseu. Elias tinha um ajudante chamado Eliseu. Um dia, quando Elias estava velho, uma carruagem de fogo levou-o para o céu. Elias jogou a sua capa para Eliseu. Agora ele era o ajudante especial de Deus. Naamã. Naamã era capitão de um grande exército. Ele tinha uma doença de pele horrível. Olha aqui, a pele dele era toda ferida. A empregada de Naamã disse: Procure Eliseu. Ele pode curar você com a ajuda de Deus. Então Naamã foi até Eliseu. Mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Foi o que Eliseu disse. Naamã não gostou da ideia, mas os seus empregados disseram: Por favor, faça o que Eliseu lhe falou. Assim, Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e Deus o curou. A pele dele aqui, ó, toda machucada. Jeremias. Deus mandou ainda outros mensageiros especiais para os israelitas. Um deles era chamado Jeremias. Jeremias disse: Volte para Deus. Se não fizer isso, Deus vai mandar um exército de outros países para lutar contra vocês. Mas o povo não obedeceu. Um dia, o grande rei da Babilônia veio com seu exército. Ele levou todo o povo para uma terra muito distante. Daniel. Daniel era israelita. Ele vivia na Babilônia, mas continuava orando a Deus. Daniel era inteligente. Ele ajudava o rei da Babilônia. Um dia o rei fez uma nova lei. Todos devem orar apenas para mim. Mas Daniel continuava orando a Deus. Assim, ele desobedeceu ao rei. Então, alguns homens invejosos falavam para o rei que Daniel continuava orando a Deus.
Por isso, o rei jogou Daniel na cova dos leões. Daniel orou Querido Deus, por favor, salve-me dos leões. e Deus fechou a boca dos leões. Eles não fizeram nada de mal a Daniel e ele estava salvo. Jonas. Jonas foi outro mensageiro de Deus. Um dia, Deus disse para Jonas: Vá para a cidade de Nínive e fale para as pessoas pararem de fazer coisas erradas. Mas Jonas estava com medo. Por isso, ele entrou no navio que ia para longe dali. De repente, começou uma tempestade. Os marinheiros jogaram Jonas no mar. Olha aí, Jonas se afogando. Deus mandou um peixe enorme engolir Jonas, mas ele não ficou machucado. Depois de 3 dias, o peixe cuspiu Jonas na praia. Jonas aprendeu a lição. Agora Jonas foi para Nínive fazer o que Deus tinha mandado. Novo Testamento.